Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma live. Hoje um tema em comemoração ao junho, que se comemora o Dia dos Namorados. Vamos falar um pouco sobre a fisioterapia nas disfunções sexuais. Vamos ter a participação da nossa colega, a doutora Maria Luísa Veiga, componente da nossa Câmara Técnica de Saúde da Mulher. E vamos falar um pouquinho, principalmente nesse período de pandemia, onde todos estão em casa, um convívio mais intenso, né, com seus parceiros, com suas parceiras. Então, trouxemos esse tema, tentando convidar a doutora Maria Luísa, só um minuto. Vamos tentando aqui convidar a doutora Maria Luísa, a nossa convidada, adicionar ela na nossa live. Tentando novamente, primeira vez deu falha, coisas da tecnologia. Olá, Olá, boa boa noite. noite. Tá me ouvindo bem? Eu consigo te ouvir, mas não estou te vendo. Eu estou paralisada. Deixa eu mudar o cômodo aqui de casa para ver se é o sinal da internet. Agora eu consegui te ver. Eu ainda estou paralisada. Mônica, você está me vendo com movimento? Tá travando. Você está conseguindo me ouvir? Estou lhe vendo bem. Aqui você está picotando um pouquinho. Eu vou sair e vou entrar de novo. Agora Ok. tem gente que está falando que tá normal. Tá normal aqui também. Tem gente que tá falando que tá normal. Agora? Tá ótimo agora. Então pronto. Então, boa noite a todos e a todas. Para as pessoas que estão nos ouvindo, tá tudo normal, porque agora continua picotando para mim. A gente tá. É a sua que tá rodando bastante. Você fala e trava, fala e trava. Se todo mundo estiver conseguindo ouvir bem, estão me ouvindo bem? Eu acho que o problema está com a minha rede mesmo, mas a gente vai tentando se ajustar aqui. Tá, vamos lá. Se o pessoal consegue te ouvir bem, já é o nosso objetivo é dialogar com eles, né? Então, De hoje. Então, primeiro agradecer, né? Eu acho que pelo espaço, né? Para a Câmara, isso é muito bom, né? Para todos os fisioterapeutas que trabalham nessa área também. Obrigada, Nívia. Todos os fisioterapeutas que trabalham, né, nessa área. Então, é uma forma da gente divulgar, né, o que a gente faz, que hoje tem aumentado muitas pesquisas na área de saúde da mulher e saúde do homem também, né? Então a gente já faz tudo com muito mais embasamento, né? Fora a resposta clínica que nós sabemos, né, que é muito boa. E eu acho que uma coisa importante de falar sobre esse tema é que o COFITO, né, o nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, reconhece, né, desde 2009, a saúde da mulher, a fisioterapia na saúde da mulher. Né? Então, nós temos o reconhecimento do nosso conselho.
tanto para o tratamento das disfunções uroginecológicas, como ginecológicas, proctológicas, da mastologia, da obstetrícia e as disfunções sexuais. Então, nós estamos bem amparados, né? Então, a gente faz com embasamento e com, né, o reconhecimento do nosso conselho. Conseguiu me ouvir? Aqui ainda continuo picotando um pouquinho, mas dá para pegar bastante coisa. Você falou da regulamentação do Conselho Federal, que Sim. reconhece já a fisioterapia da saúde da mulher, né? E eu estava aqui já fazendo a introdução, dizendo que a gente teve essa ideia de fazer esse bate-papo hoje sobre a fisioterapia nas disfunções sexuais, em comemoração ao junho, onde nós temos aí que é comemorado o Dia dos Namorados aqui no Brasil, né? E muito por consequência também dessa questão da pandemia, do isolamento social, onde as pessoas estão permanecendo mais tempo em casa com seus parceiros, suas parceiras. E então, é um momento onde a gente tem é, é, maiores possibilidades, né, do relacionamento sexual. E aí Sim. sabemos que as pessoas muitas vezes encontram alguns problemas de ordem fisiológica, patológica às vezes, que não desconhecem a fisioterapia para tratamento dessas disfunções pélvicas. Então, uma intenção nossa também com essa live é levar essa informação através das nossas redes para as pessoas que conheçam um pouquinho também sobre essa questão da fisioterapia, a fisioterapia pélvica. Como você bem disse, tem hoje o título de especialista de saúde da mulher, mas existe o tratamento também para os homens, né? Que a gente possa também fazer um pouquinho dessa divulgação da fisioterapia, né, no tratamento dessas disfunções. Vamos Você focar conseguiu hoje me mais na ouvir? mulher. Tô lhe ouvindo, tô lhe ouvindo. De vez em quando corta um pouquinho, mas É tô que lhe aqui ouvindo. ainda continua travando Dá pra gente. bastante. Aí eu fico sem saber. Mas eu lhe ouvi. Fique tranquilo. Eu acho que se todo mundo estiver me ouvindo bem, dá pra gente ir levando, né? Esse período do isolamento tem duas coisas importantes. Uma é que aumentou, né, a violência contra a mulher. Né? As mulheres estão em casa mais tempo com os seus parceiros, então isso aumentou a violência, o que gera também disfunção sexual. Né? A gente não tem como pensar numa mulher que está sentindo medo, tensão, né? E não pensar que ela vai ter uma disfunção. E o outro lado, as mulheres que não sofrem violência, mas estão com seus parceiros mais tempo em casa. Então, as circunstâncias, as situações estão aparecendo mais vezes para essa mulher que tem disfunção. Por exemplo, uma mulher que tem vaginismo, né? Vamos falar mais para frente sobre isso, mas ela tem uma contração que não permite a penetração. Então, nesse período, eu tive muito mais procura dessas mulheres. Por quê? Porque elas começaram a ter mais. O parceiro começou a pressionar mais. Está em casa, às vezes não está fazendo nada, tem mais, né, opções de tempo, ela não está tão cansada como estava trabalhando fora, então ela começou a ficar mais pressionada a resolver o problema, né? Então acabou buscando mais a fisioterapia por conta disso, por conta do período de isolamento em casa com seu, né, parceiro. Então acabou aumentando a procura, né, dessas mulheres para o tratamento da disfunção. Mas antes disso, eu acho importante a gente pensar, né, quais os tipos da disfunção. Eu acho que muita mulher, às vezes, tem uma disfunção e não sabe que tem, né? Então, existe uma pesquisa que foi feita no Brasil, cerca de 52% das mulheres têm alguma disfunção, né? Então, a gente tem disfunção de vários tipos, né? Eu acho melhor a gente focar aqui na disfunção relacionada à parte muscular, né? Que é o que a gente vai tratar. Mas a gente tem disfunções de diversas, né, causas. E é importante a gente também avaliar essa mulher de uma forma bem, né, porque muitas vezes ela tem um problema que é orgânico, né, não é muscular, e a gente vai precisar de uma avaliação também de uma equipe. Né? Então, normalmente, o tratamento da disfunção sexual, ela é tratada conjuntamente com uma ginecologista e com uma psicóloga em alguns casos. Porque a gente sabe que muitas vezes vem um fundo emocional, né, envolvido.
mas a gente também tem que descartar alguns problemas. Então, às vezes, ela está no climatério, então ela está com baixa hormonal, então ela tem uma baixa lubrificação, ou ela tem um problema ginecológico, uma endometriose, né? Uma outra patologia que justifica, ela tem uma dor na relação. Então precisa, né, excluindo essas outras causas que não são musculares para a gente tratar apenas as causas musculares. E as causas que são psicológicas, elas serão tratadas, né, com um terapeuta, com um psicólogo, né, um terapeuta sexual. Uma dúvida até me ocorre, eu até na nossa conversa ontem por telefone, brinquei e falei, olha, eu vou fazer o papel do que apesar de fisioterapeuta, tem um conhecimento quase zero na área da fisioterapia pélvica. Eu sei alguma coisa das normatizações, por estar hoje no conselho e lidar com isso no nosso dia a dia, mas tecnicamente falando, eu desconheço realmente os tratamentos da fisioterapia pélvica. A gente sabe que, por exemplo, existem musculaturas no nosso corpo que são musculaturas sensitivas. A carga emocional faz com que haja tensão muscular, dor, contração. Isso acontece na musculatura pélvica também? Sim. Sim, porque é um músculo igual, né, igual ao nosso corpo. Então tem gente que tensiona muito trapézio, né? E tem gente que tensiona muito masseter, então trava na boca. E tem gente que tensiona assoalho pélvico. Então quando a gente vai avaliar, tem ponto gatilho no assoalho pélvico, né? Do mesmo jeito que a gente avalia um outro grupo muscular, a gente faz um exame físico e o assoalho pélvico tem ponto de tensão, tem ponto de dor, né? Então você vai tratar da mesma forma. E aí, isso às vezes é uma surpresa para muita gente que é fisioterapeuta que vai ter contato com a fisioterapia pélvica e fala, nossa, eu não acredito que essa técnica a gente também utiliza, né, nos músculos do assoalho pélvico. E sim, porque é um músculo igual, né? Se você pensar, tem a mesma função, contração, fisiologia, né? A diferença é que a sua função vai ser muito mais voltada para dar suporte aos órgãos pélvicos, né? Como a bexiga, o útero, o reto, porque não sei se você já ouviu falar que tem mulher que tem bexiga baixa, né? Então a bexiga vai saindo pelo canal vaginal. E isso pode ser uma causa a levar a disfunção sexual, porque na hora do atrito, né, na hora da penetração, ela pode sentir dor. Tem mulher que tem incontinência urinária, ri, né, tosse e perde urina. Então, essa musculatura também tem uma função esfincteriana, tanto de segurar a urina quanto de segurar as fezes. E a função sexual. Se a gente não tem um músculo hipotônico, ou se eu vou ter um músculo hipertônico, um músculo com ponto de tensão, um músculo com espasmo, a gente pode ter tudo isso. Né? Um músculo que não tem atividade, um músculo, né, que não tem percepção, não sabe contrair, não tem consciência. Tudo isso pode ser também uma causa, né, um fator que pode ajudar nessa disfunção sexual. A Mas, de gente sabe forma também que geral, tem é algumas bem parecido. disfunções que são tratáveis e outras não. Como é que a gente pode abordar assim, diferenciar essas disfunções? Olha, primeiro a gente tem que ver se eu vou dizer, tratáveis pela fisioterapia, você quer dizer? Isso. Então, por exemplo, se ela fala assim, se essa disfunção dela é primária. Então, olha, nunca na vida ela teve um orgasmo. É uma anorgasmia ou um transtorno do orgasmo. Então, nunca na vida ela teve um orgasmo. Isso que é primário, normalmente ela vai procurar uma psicóloga, uma terapeuta sexual. Isso não quer dizer, isso normalmente é por uma questão emocional. Isso não quer dizer que a fisioterapia não tem uma atuação secundária. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o empoderamento muscular, vamos dizer assim, né? Então a mulher ela vai ter uma melhora da percepção, da contração, ela vai ter um melhor atrito, mas é um atrito sem dor, né? Na hora da relação. Então ela sente mais capaz, consciente de na hora da relação sexual ela conseguir contrair, né, ou relaxar, como ela quiser. Só que muitas vezes o tratamento ela tem que ser o primário é a psicologia, né? Então se ela fala, olha, eu tenho uma dor e essa dor veio depois que eu entrei no climatério. E aí você vai ver que ela tem uma mucosa vaginal branca, né? Você vê que ela está realmente com hipoestrogenismo. Então ela não tinha nenhum problema antes e depois
do climatério, né? Depois que ela parou de menstruar, depois da menopausa, ela começou essa disfunção. É importante que ela faça um exame com o ginecologista, porque às vezes é uma baixa hormonal. Mais uma vez, não quer dizer que a gente não trate, mas aí é um tratamento secundário. Porque a fisioterapia, os exercícios melhoram a circulação, melhoram a vascularização, melhora o atrofismo, melhora, né, esse fluxo sanguíneo, melhora a lubrificação, melhora tônus. Então, tem toda indicação para essa mulher fazer. Mas a gente tem que ver se realmente é uma causa muscular e que a gente vai poder atender, ou já é orgânica ou psicológica. Na anamnese e no exame físico a gente consegue dizer isso. Agora, Gustavo, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ainda continua picotando um pouco para mim, mas eu acho que o pessoal está bem, é o que interessa para nós, né? Tá. Levar essa Vou até informação trocar no para os fone. nossos colegas que estão aqui nos assistindo. Você falou dessa questão também do acompanhamento interdisciplinar, na verdade, né? Onde você vai ter a participação da ginecologista, do psicólogo. A gente sabe que as características psicossocioeconômicas e culturais, elas têm uma interferência muito grande. Nesse contexto, durante o tratamento fisioterapêutico, a gente também tem um contato com o parceiro ou a parceira do nosso paciente para a gente fazer um diagnóstico mais apurado nesse sentido? Olha só, essa pergunta é ótima, porque é, o tratamento da disfunção sexual não é da mulher, é do casal, tá? Então, primeiro que é muito importante que você, se ela tiver um parceiro, né? Porque às vezes ela tem uma disfunção sexual, mas não é com um parceiro fixo, né? Ela às vezes terminou um relacionamento, ou o casamento acabou, ou o namoro acabou justamente pela disfunção sexual. E naquele momento do tratamento ela não tem um parceiro. Mas quando ela tem um parceiro, é muito importante que esse parceiro vá. Normalmente, na primeira sessão, eu já peço que na segunda vá. Por quê? Eu vou dar um exemplo clássico, né, para você entender como é importante o contato do parceiro. Então, uma mulher que tem um transtorno, né, da penetração, né, da disfunção da penetração, que a gente conhecia antigamente como vaginismo, mas eu vou continuar chamando vaginismo porque é o nome mais conhecido. Que é aquela mulher que ela tem uma contração vaginal, né, dos músculos vaginais e não penetra, né? Às vezes a ponta do cotonete e a ponta do dedo. Ela não faz o exame ginecológico, ela não consegue ter penetração do pênis. Acredite que eu já tive pacientes casadas há 5 anos, casadas há 2 anos, né? Eu já tive um paciente que foi casada há 9 anos e ela nunca teve uma penetração. Então, eu não posso tratar só essa mulher, né? Eu preciso tratar ele também junto. Então, se eu vou tratar com ela, né? Ela conseguir a penetração é com ele, não é comigo, né? A penetração não é só também com a ginecologista somente que vai fazer um exame, mas principalmente ela está ali muitas vezes porque ela quer engravidar. Muitas mulheres demoram anos e aí procuram fisioterapia porque decidiu engravidar. E aí eu tô com a minha paciente, eu faço todo o trabalho com ela de dessensibilização, de normalizar aquele tônus, dela ir acostumando ao estímulo. A gente vai meio que desprogramando aquela dor, porque ela memoriza a dor, né? Aquele músculo, toda vez que ele vai encostar, ela contrai. Então ela tem aquela memória de dor, então a gente vai desprogramar. E aí a primeira coisa no primeiro dia a partir de hoje não pode mais ter penetração. Então você imagina para o parceiro em casa receber essa, né, notícia, olha, a partir de hoje o tratamento começou e está proibido penetração. Por quê? Porque imagina que a gente vai encostar ele, eu vou fazer tudo passo a passo, né? Um pouquinho e acostumando com o mínimo. Por exemplo, aqui é um dilatador vaginal. Ele é mínimo. Ele é menos que um dedo, quase um dedo mínimo, menos que um dedo mínimo. E ela não consegue isso. Então, quando eu consigo isso, ela não pode em casa colocar um pênis, ou tentar colocar um pênis, porque eu estou acostumando com isso aqui. E aí, eu vou pedir para ele fazer massagens com ela, um alongamento com ela. Precisa criar um clima, né, agradável. Ela precisa acreditar nele de novo. O que é acreditar nele de novo?
Abraçar, beijar, ter uma relação íntima, sem aquilo na cabeça de ele vai me abraçar e no final ele vai tentar penetrar e vai voltar dor. Então a gente faz meio que um contrato. Olha, tem algumas técnicas que vocês vão fazer juntos, mas por enquanto ainda não pode penetração, mas pode várias coisas externamente. E aí ele vai ser meu ajudante, porque eu vou ensinar para ele como é que faz a massagem, como é que faz esse alongamento. Quando for liberado, ele já vai começar a colocar a ponta do dedo, depois um dedo. Eu vou ensinar para ele como é que coloca o dilatador. Então, ele é peça fundamental disso, né? Então, quando ela vai tentar a relação, tentar a penetração do pênis, eles já estavam conectados bastante tempo, né? Eles já estavam entrosados nessa construção dessa penetração. E também tirar o foco da penetração, porque às vezes para a mulher, né, e para o homem, tudo é a penetração. Mas não, tem outras áreas que eles precisam estimular, que o casal precisa se reconectar, né? Então, por isso que é tão importante o parceiro. E aí, normalmente eu chamo, às vezes ele vai mais de uma vez, né? Então é muito bom. Porque imagina, eu vou fazendo com ela, né? Ela confia no fisioterapeuta, um belo dia, do nada, aparece um pênis do céu para ter penetração, entende? É muito diferente quando aquele parceiro está envolvido com ela. Então ele coloca um dilatador um dia, ele coloca outro dilatador, eles se envolvem, eles se reconectam. Ela confia que ele abraça, que eles podem, né, se reconectar sem a penetração. E um belo dia, naturalmente, isso acontece. Então é lindo, né? Porque ela fala, nossa, aconteceu e não doeu. Aconteceu, nem era o dia, mas aí foi Ô, acontecendo, tá? A gente estava tão envolvido, teve a penetração. Porque é isso que, né, que é para acontecer. Falo, olha, a partir de hoje está liberado. Aí eles vão é o namorar, verdadeiro né? sentido da palavra companheiro, né? Exatamente. Então, se tem uma coisa assim que é muito importante, é o parceiro, né, quando tem. Você falou uma coisa também bem interessante, que é em relação ao contexto, né, social, cultural. É uma coisa que é muito importante para perguntar para todas essas mulheres, e tem muito a ver com quem tem, né, esse vaginismo, é a religião, a criação, como é que foi a primeira relação, se teve algum trauma, história de abandono, como é que é a relação dela com o sexo oposto. Então, tem o medo da dor. Então, tem vários itens, né, várias questões que são importantes, porque às vezes me perguntam, nossa, mas o que é que eu vou fazer na fisioterapia se o meu problema é emocional? Se o meu problema veio porque ela foi abusada na infância. E por que está na fisioterapia? Porque esse emocional leva a uma contração da vagina, né? Então, só isso aí já justifica ir para fisioterapia. Mas a gente não pode viver sem a terapia. Então, ela precisa É, trabalhar essas emoções. ô Malu, você está citando um problema assim, que pode ter acontecido lá atrás, no passado da mulher, como um abuso sexual, no período de uma puberdade, no início Isso, da sua vida sexual, e ela tem um reflexo fisiológico, físico, né? Depois de uma fase adulta. Isso isso. me deixa a dúvida assim, quanto mais demorar para um tratamento, o resultado ele tem um prognóstico pior ou independe, a gente consegue ter bons resultados com a fisioterapia? Independe. Porque por mais que você tenha um histórico mais prolongado, né? O que vai diferenciar dessa mulher ter boa resposta ou não é o foco dela. Eu sempre falo assim, olha, você precisa ter determinação e disciplina. Se você determinar que vai melhorar, vai. Por quê? Porque tem muito a ver com o emocional. Então, aquela mulher que fala assim, olha, eu vim aqui porque eu decidi, eu quero engravidar. Ela tem um foco. E normalmente a mulher, ou então eu vim aqui porque pode ser porque o relacionamento dela está por um fio e ela quer melhorar. É o foco dela. Não estou julgando, é o foco que ela tem, né? Então, ela precisa querer, porque muitas vezes é muito comum a ginecologista ou uma psicóloga, ou ela achou na internet, acontece muito, indicar para ela fazer a fisioterapia. Acredite, leva 1 ano, 2 anos e ela não procura. Naquele momento, se ela for, ela vai ficar muito tempo na fisioterapia. É aquela mulher que ela
Você passa um exercício para ela, fez? Não, não fiz, não tive tempo, estava muito cansada. Essa demora. Agora, uma mulher, às vezes que ela foi casada há 5 anos e não teve penetração, tem um histórico de muito medo, de uma religião muito severa para essa parte, né? Sexual. Muitas casam virgens e aí quando tentam, não conseguem. Isso não é uma matemática, né? Porque tem muito a ver com o emocional. Não é assim, se eu fiz uma cirurgia e eu fiz um pós-operatório recente e eu fiz um pós-operatório, uma fisioterapia no pós-operatório tardio, isso pode ter uma consequência, entende? Não. Isso tem a ver com a busca, a determinação, a procura, a disciplina. E é aquilo que eu brinco assim com ela, sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque você vai milimetricamente, milimetricamente, e um dia ela nem percebe. Entrou. Acontece, né? E isso que é a magia, assim, do tratamento do vaginismo. Agora, tem algumas E as mulheres. respostas são rápidas, Malu? Pronto, as respostas, mais ou menos, uma média. Tem paciente que demora mais, paciente que demora menos. Umas 6 sessões para alta, tá? Mas, por exemplo, tem uma paciente que eu atendi, eu fiz 2 sessões com ela. Ela, aí veio o Covid. Eu tenho o kit de dilatador dela. O dilatador é isso que eu mostrei, tá? Que vai do pequenininho até um bem grande. O kit de dilatador dela tem 8. Ela fez 2 sessões comigo, veio o Covid. E ela começou a fazer. Ela tá no sexto, sem mim. Entende? Ela tá no sexto, sem mim. Então, ela em casa fazendo. Tem paciente que faz 2 sessões, 3 sessões tem alta. Tem paciente que fica mais de 10 sessões. Então, uma média de 6 sessões, mas é um tratamento relativamente rápido. Que depende do É. quê? Do foco. Depende do foco, tá? Depende do foco. Se ela estiver focada, os Então, resultados são o muito primeiro bons. passo para ter um êxito nesse tratamento é a vontade, realmente, e a E- colaboração da paciente, não é isso? Isso, exatamente. 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 Agora, A gente sabe também que. diga. Não, desculpa. Não, pode falar. Não, o que eu ia falar é o seguinte: a gente sabe que a relação sexual ela tem a liberação hormonal daqueles hormônios chamados hormônios do prazer, né? Da forma que a dor também tem uma liberação hormonal que é, na verdade, um hormônio que você vai, na verdade, tentar evitar aquela sensação. Então, como é que a gente pode trabalhar assim o emocional dessa parte que passou a vida toda sentindo dor na tentativa das relações sexuais, onde a vida toda houve essa descarga hormonal negativa, vamos assim dizer, e para uma descoberta de que ela é capaz de sentir prazer durante uma relação sexual. Como é que é esse feedback das pacientes quando elas chegam a esse ponto de sentir o prazer durante a relação? Aham. Uma coisa que você me chamou a atenção aí com essa sua fala, que eu ia falar da outra vez, eu esqueci. As mulheres, aí pegando aí nesse link da dor, as mulheres que vêm com dor, a vida, né? Tem aquela dispareunia, que é a dor na relação. Às vezes primária, então ela sempre teve dor na relação, por causa de um músculo mais tenso, um canal vaginal mais estreito. Ou aquela mulher que casou virgem, né? Então ela tinha naquela mente que não podia, não podia, porque era feio, porque era pecado. E aí ela vai ter uma relação e ela acha que ela gira a chave de uma única vez. Então, assim, eu casei, ou eu agora encontrei um parceiro dos meus sonhos, né? E eu vou ter uma relação com ele e vai sumir, desaparecer num passe de mágica aquilo que estava a vida inteira. E não é assim, né? Então, pegando no aspecto da dor, a gente precisa trabalhar com ela. A parte emocional é muito voltado para a psicóloga, tá? Então, a gente precisa de uma terapeuta sexual, uma sexóloga, para trabalhar essas emoções. Mas na fisioterapia, a gente pode trabalhar algumas questões com ela que tem a ver com a sexualidade.
né? Então, trabalhar com ela, alguns exercícios corporais, alguns exercícios que ela pode fazer em casa sozinha. Então, a primeira coisa que eu pergunto à paciente, você, alguma vez na vida, já colocou um espelho e olhou a sua vagina? Porque muitas já olhou a sua região, não é a vagina lá dentro, né? Mas a região genital, né? Ela, não, por quê? Pra quê? É feio, é estranho. Eu fiz, mas é seu. Então, como é que ela pode trabalhar algo externamente, né? Trabalhar essa parte emocional. Se ela acha que aquilo não pode tocar, ou é feio, ou tem que ficar escondida. Então, às vezes, a primeira coisa é você ir dessensibilizando, né? No sentido de não tirar a sensibilidade, mas e diminuir um pouco isso que ela tem, né? Dessa imagem que ela tem vaginal. Então, eu sempre faço com ela exercícios para casa, né? Casa. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas, porque é com a paciente, mas algumas coisas corporais que a gente vai fazer, que a gente faz no consultório e ela pode fazer em casa também, ela sozinha, ela imaginando, então a gente tem que trabalhar um pouco a imaginação. Então, começar a ver ou ler algo sensual, né? Para quê? Para ela não começar a pensar que toda vez que ela. E não é sexual, tá? Porque às vezes a mulher, eu não indico que ela veja um filme pornográfico, a não ser que ela goste. Algo seja sensual. Porque senão aquilo pode ser muito traumático para ela, né? Porque aquilo remete a uma dor. Eu quero que ela leia ou ela veja algo que traga um prazer, né? Algo agradável. Uma imagem de que os corpos se encontram e que aquilo não é uma memória de dor. Então a gente precisa um pouco que desprogramar isso, né? Porque senão, aquilo que a gente falou no começo, toda vez que ela pensar, ela vai. Gustavo, a mão sua, ela tem assim, começa a tremer, a mão fica tremendo, né? A coxa treme. Porque toda vez que ela pensa em fazer uma abdução, né, da perna, né, do quadril, fazer uma abertura, isso remete a um trauma, né? Então você tem que ter uma sensibilidade muito grande, né, para você ir desprogramando isso. Mas é possível. E o mais interessante é que é um trabalho lindo, porque imagina você devolver, né, ou ela conseguir ter uma vida sexual não pelo parceiro, mas por ela mesma, né? Por Agradável, ela. satisfatória, Principalmente, né? prazerosa. Hã? Não Principalmente lhe por ouvi. ela mesma, né? Exatamente. Tá vendo? Tô ouvindo. E aí a importância da mulher conhecer o próprio corpo, né? Você falando da questão do. Você pergunta se colocou um espelho, já viu, já se tocou. Me remeteu agora recente a uma participante aí de um reality show que acabou utilizando absorvente interno na tentativa de segurar a urina. Então, assim, você Isso. percebe que é um desconhecimento completo do próprio corpo da mulher, né? Exatamente. Então, Exatamente. o autoconhecimento nesse ponto deve ser extremamente importante, né, para a evolução desse quadro. Sim, quantas vezes uma menina, uma paciente, não vou dizer uma paciente, uma menina mesmo, uma mulher, fala assim, depois da relação eu urino, porque aí eu vou matar todos os espermatozoides, né? Olha só, isso é uma falta completa, né, de noção anatômica, né? Então, o primeiro momento, a primeira sessão não, a avaliação, é importante que o fisioterapeuta mostre a anatomia. Então, ainda num vídeo, numa foto, numa imagem, né? Num protótipo, e pegue um espelho e mostre para ela. Sabe que é muito comum a paciente que tem vaginismo falar? Olha, eu já coloquei um espelho, eu já olhei, mas não tem nenhum espaço lá. Eu sei, é fechado, tem uma parede, tá travado lá, não passa, não tem onde passar. E aí, quando você vai ver, e pode acontecer realmente de uma mulher ter uma questão anatômica, alguma patologia, né? Algum problema anatômico mesmo. Aí quando você vai ver, não é isso. Não é isso. Ela não consegue ver, ela não consegue abrir, ela acha que está tudo fechado mesmo. Aí é importante o fisioterapeuta falar: não, sua anatomia é perfeita. O reforço positivo, Gustavo, é hiper importante. Olha, sua anatomia é perfeita, nenhum problema anatômico.
Lá, né? Então já dá aquela. Não tem nada aí. Então vamos esquecer isso. Então é muito importante de dar reforços positivos para ela. Ela conseguiu milimetricamente. Parabéns, ótimo! Você não conseguia nada, olha o que você já conseguiu, né? Então aquilo é uma motivação para ela, né? Esse feedback Então positivo, né? é muito, muito bom, muito importante. Só lembrando aqui que todas as disfunções, porque tem disfunção né, do orgasmo, da dor e da penetração, todas elas podem ser primárias e secundárias, tá? Então tem mulher que chega com dor, que sempre teve dor, ou ela começou a ter dor depois que pariu, ou depois que entrou no climatério, né? Ou tem mulher que já teve filho e desenvolve um vaginismo. Ela falou, nossa, mas ela já teve um filho, ela tem 50 anos e hoje tem um vaginismo, sim. Ela teve um câncer de mama, utilizou um medicamento que ela usa, às vezes, por 5 anos, esse medicamento, e causa um ressecamento vaginal muito grande, vai atrofiando a região e ela não consegue ter penetração. Então é importante investigar. A gente pode ter disfunção sexual de várias idades. Várias idades. Então a gente acha assim que é algo só de uma mulher mais idosa, ou às vezes o vaginismo de uma menina mais jovem, não. Tem de todas as idades, faixas etárias. E etiologias diferentes também, né, nesse caso. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente tem Até essa tensão muscular, do mesmo jeito que a gente tem essa tensão muscular levando essa dor, né, ou essa dificuldade na penetração, a gente também tem aquelas mulheres que têm uma flacidez, né, uma hipotonia, uma hipoatividade da musculatura, né? Uma atrofia muscular. Tem a ver com hormônio, tem a ver com desuso, né? Por isso que os exercícios perineais são tão importantes a gente fazer esses exercícios durante a nossa vida, né? Então, do mesmo jeito que eu penso, eu vou para academia, eu vou malhar, né? Eu vou fazer um esporte, a gente não pensa no assoalho pélvico, mas é um é o músculo músculo, né? igual. É, um músculo É igual que músculo, está tem que levando a contrair, tem que sobrecarga. exercitar, tem que alongar. É, pois é, está levando a sobrecarga, ele está recebendo vários pesos, né? Peso da bexiga, peso do útero, né? Peso do reto. Aí a mulher engravida várias vezes, ela fica obesa, né? Ela fuma, ela tem vários outros fatores, ela entra no climatério, então ela tem vários fatores de risco que só faz prejudicar esses músculos. Então é importante a gente pensar hoje, né, na prevenção, nosso papel, né? Também pensar na prevenção. É, Então, para quem quer engravidar, mas se ela não quer engravidar, e não é só a via de parto, todo mundo fala que o problema é o parto vaginal, mas ela engravidar muitas vezes já é, né? Independente da via de parto. Então, a gente precisa cuidar desse assoalho pélvico desde sempre, né? Para que no futuro a gente não fique, nossa, hoje eu tenho incontinência, hoje minha bexiga tá baixa, enfim. Ô, Malu, até o nosso bate-papo está corroborando com algumas perguntas aqui. A Cibele tinha colocado a questão do pompoarismo, né? O benefício da prática do pompoarismo. Eu acredito que até com uma forma preventiva, como você está acabando de falar, seria interessante essa prática. O Zemar, ele pergunta assim, quais são os traumas que podem causar dano à sexualidade feminina mais comuns? E, por fim, Ana Cardoso coloca assim, em relação a não conseguir a penetração após o tratamento de radioterapia, o que é que pode ser feito? Tá. Vamos lá por parte. Primeiro é falar do pompoarismo, certo? O pompoarismo é uma técnica milenar que é muito boa, não dá para brigar com ela. Ela é uma técnica que é muito importante, porém a gente tem que diferenciar da fisioterapia. No pompoarismo, eu vou pegar todas as mulheres, eu vou fazer o mesmo exercício, né? Agora imagina se eu posso pegar uma mulher que tem uma hipertonia, uma mulher que tem uma hipotonia, uma mulher que tem grau 0 de contração, uma mulher que tem grau 5 de contração. Eu não posso fazer o mesmo exercício, né? Então acho que é para isso que a gente tem a fisioterapia. O que é a fisioterapia? Eu vou fazer uma avaliação e vou fazer um direcionamento dos exercícios específicos para o meu objetivo e para aquela paciente, para aquela mulher. Então, posso falar que a gente pode pegar os princípios do pompoarismo, né, pensando na parte de fortalecimento, visando a sexualidade, né, visando o aumento do atrito de forma, né, saudável para esse pênis.
Mas o que serve para uma não serve para outra. Isso é muito importante, tá? Eu não posso botar todo mundo num grupo e fazer o mesmo exercício. Não existe receita de bolo, né? Não, não existe. Não existe. Então, o pompoarismo para algumas Por mulheres isso a pode ser importância não de uma muito avaliação bom. bem feita, né, Malu? Exatamente. O exame físico ele é fundamental, tá? Então, junto à clínica, a história, juntamente com o meu exame físico. Em relação aos traumas, eu acho que no decorrer, né, da live eu fui falando, então tem muito a ver com abuso sexual, a criação, né, uma criação muito rígida da família. Então já tive uma paciente que falava assim: você acha que veio da onde esse seu medo? Ela fez meu pai. Porque em casa eu não posso usar short, eu tenho que ficar de perna fechada, toda hora ele me controla. Então é aquele comportamento masculino naquela menina que foi crescendo com aquele, né, escutando aquele homem falando, fecha a perna, não pode short curto, não pode isso é vulgar. Então ela foi crescendo só ouvindo aquilo. Então para ela o problema era o pai, né? Às vezes um trauma de um abandono, pode ser um abandono do pai, pode ser um abandono de uma relação, pode ser uma primeira relação traumática, né? Uma primeira tentativa que foi traumática. É... E muito, muito mesmo, a religião, né, que eu já falei, e muito eu falo assim, o que é que você acha? Ela fez, eu acho que é a maior dor do mundo. A maioria fala, não tenho nada, não justifica nada, eu tenho medo da dor. Ou eu tenho medo de engravidar, eu tenho medo de ter alguma doença. Eu acho que ele não vai saber fazer direito, ele não sabe colocar. Mas o que mais se fala é medo da dor. E aí, quando eu vou fazer fisioterapia, eu encosto e falo assim: está doendo? Nada, não dói. E você está sentindo o quê? Medo. É medo da dor. Mas não é dor, entende? Então tem essa parte emocional. Por isso que é importante a gente, né, acostumando. Olha, colocou, doeu não. Acostume. Tá doendo? Não. Acostumou? Vamos pra frente. E aí, tô com medo. Vai acostumando. Passou, passou. E aí a gente vai, tá? Em relação a pós-tratamento de rádio, então muitas mulheres fazem radioterapia local. Eu falei do câncer de mama, né, que é um câncer distante, mas tem a ver com o medicamento que usa, né, um medicamento que ela vai fazer esse acompanhamento, o tamoxifeno. Mas quem faz radioterapia local, porque ela fez um câncer de útero, né, de ovário, de reto, então ela pode ter uma queimadura, né, nessa região aí adjacente, ela pode ter uma estenose vaginal, né, que é um fechamento desse canal vaginal. Então, a gente também tem atuação. Então, a fisioterapia, ela age na oncologia. Então, tem a fisioterapia para os pacientes oncológicos. Então, a gente faz também o tratamento para evitar, né, essa estenose, esse fechamento, e também para os pacientes que já adquiriram estenose. E aí, a gente tem vários recursos para isso. Para você não tomar um susto, Gustavo, a gente faz muita terapia manual. Que é uma terapia manual que Terapia a gente manual? usa, né? Terapia manual que a gente usa em vários músculos, né? Então, na região vaginal também, muita terapia manual. Legal. Você falou dessa questão da estenose vaginal pós-tratamento, bem localizado ali de radioterapia. Teria algum tratamento preventivo nesses casos? A paciente já vai ser submetida a uma radioterapia na região pélvica. Teria alguma coisa que a fisioterapia poderia fazer preventivamente para evitar a estenose? Não, ou ela pode ser acompanhada com um fisioterapeuta durante, só que tem coisas que você não tem como. O preventivo seria uma fisioterapia logo precoce, tá? Mas tem coisas que você não tem como brigar. Certo. Porque se ela vai ter aquela radiação, aquela queimadura naquela região, então o que a gente tem que fazer é agir preventivamente. Eu não tenho. Agir, desculpe, precocemente. A gente não tem como fazer algo, né, que olha, não vai ter. É fisioterapia precoce. Perfeito. A Luiz, pergunta aqui é, diz que fala, né, Luiz, que as pacientes com estenose toleram essa terapia manual? tolera, Lu, porque assim, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma fotobiomodulação antes para dar um alívio, né, e fazer a estenose, e fazer o alongamento. A terapia manual a gente vai fazer muito também no limite dela.
tá? E outra, elas vão fazer dilatadores. Porque aí a gente vai também ajudando na flexibilidade dessa região, tá? Então o dilatador, ele vai ser muito bom. É como se a gente fizesse esse alongamento e em casa ela dilata. Porque a gente não faz dilatador no consultório, porque demora, né? Então ela vai e Sim. faz dilatação em casa. Então ela sempre, todo dia vai fazer um pouquinho de dilatação, um pouquinho de dilatação. Então a gente vai acostumando a estirar esse músculo, né? Não é de vez, não é, né, Até porque de uma vez pode bomba ser muito de. traumático, né? E o efeito ser reverso, Exatamente. né? Exatamente. Então ela vai dando essa manutenção Eu tô com os quase me dilatadores. interessando em fazer uma especialização. Fale a verdade que as pessoas têm um preconceito com isso, mas é a coisa mais linda. As pessoas não conhecem. Não, As pessoas não conhecem. E com aí, né, certeza. falam, E poxa, você nosso lida papel com é essa informar, parte. né, Malu? É lindo demais, né? Você devolver uma relação sexual prazerosa, né? Uma mulher que tem continência e usa absorvente, não usa mais, poder ter suas atividades de vida diária, né? Poder ir num show dançar, né? Poder viajar, enfim, tantas coisas. Essa área tem a ver com qualidade de vida. Com certeza. Tem até um desses grupos aí, mega grupos, né, que trabalham com essa questão da sexualidade, que falam que sexo é vida. Né? É, Podemos até segundo a parafrasear um OMS, faz pouquinho. parte, né? Faz parte dos É, pilares da Organização Mundial de Saúde. exatamente. Não é? Eu tenho mais uma pergunta aqui sobre essa questão da rádio, se tem um tempo mínimo entre o final da terapia, a radioterapia, para o início da fisioterapia. Não. E eu queria aproveitar e emendar, Malu, já que eu ainda estou, para não ficar te interrompendo, que às vezes meu áudio ainda está picotando, você está falando, Tá. eu interrompo e até quero lhe pedir desculpa por isso, se estou interrompendo algumas vezes. Mas já fazer uma pergunta, você falou uma questão da questão da avaliação, tem que ser muito criteriosa, tem um cuidado muito grande a fazer a avaliação anatômica, então, Sim. e a questão das orientações de exercícios em casa. Então, a gente trazer um pouquinho dessa discussão que recentemente, durante a pandemia, o Conselho Federal autorizou a teleconsulta e o telemonitoramento, que tem a ver com a questão dessa consulta inicial, dessa avaliação, e a questão do monitoramento, que é o acompanhamento desses pacientes que já são atendidos presencialmente Isso. por nós. De que forma isso pode se encaixar na fisioterapia pélvica? Então, a gente pode encaixar isso em todas as pacientes, quer dizer, quase todas as pacientes com exercícios. Por exemplo, aquela paciente que tem uma bexiga hiperativa, né? Então, a bexiga hiperativa é aquela vontade de ir no banheiro correndo para urinar. Essa paciente, ela precisa muito de um aparelho que é a eletroestimulação. Ela pode fazer os exercícios em casa, a gente pode, né, pelo computador, mostrar para ela, olha, vai lá, contraindo, segura, através do biofeedback que eu vou mostrando para ela. Mas essa daí precisa de um aparelho específico, né, presencial para usar. Mas, por exemplo, essas pacientes de disfunção sexual, elas se encaixam bem. As gestantes se encaixam bem. Porque você pode mostrar para ela uns exercícios, ela vai vendo, né? Pelo computador, você vai fazendo um agachamento, um fortalecimento, um alongamento, e ela vai visualizando, né? O fisioterapeuta fazendo. E essas pacientes que a gente pode mostrar, olha, vai lá, você vai fazer o alongamento, primeiro um dedo, você vai alongando, coloca um dilatador. A parte de exercício dá para fazer. Só aquela paciente que precisa de eletroestimulação aqui já fica mais impossível. É. Crisoli 07, deve ser Cris, né? Ela pergunta aqui se quem tem vaginismo consegue fazer aplicação pomada vaginal com aplicador. E aí, Não, voltando à pergunta de Ana Cardoso também, que se existe um período entre o final da radioterapia e o início da fisioterapia. não. Ó, em relação ao aplicador, normalmente quem tem vaginismo, tá? Vaginismo que é aquela que não consegue penetração, ela não consegue colocar um aplicador. Então, um aplicador vaginal, porque às vezes você não entra nem a ponta do cotonete. Uma mulher que tem dispareunia, que é o quê? A dor na penetração, ela consegue colocar um aplicador. Pode ser um aplicador de virgem, né, que é pequenininho, ela pode conseguir. Mas se ela tem um vaginismo, normalmente ela não consegue de início. Ela pode conseguir no meio do tratamento. O objetivo é esse, né? O objetivo é que a gente vá dilatando, a gente vá flexibilizando, conseguindo fazer a introdução de algo menor para algo maior. E no meio do processo ela vai conseguir
um aplicador, a colocar um aplicador, mas uma paciente sem tratamento, dificilmente, porque aí você vai contrair, vai colocar, ela vai contrair. Bom, em relação à rádio, então tem protocolos que você pode começar imediatamente, tá? Então, vai depender muito da dor da paciente, mas mesmo assim a gente tem a fotobiomodulação que a gente pode fazer para alívio da dor e a terapia manual. Então, depende muito. O ideal é que seja o mais precoce possível. Perfeito. Emilson Rodrigues pergunta também aqui, ó. O que acham desse mercado para o fisioterapeuta homem, já que historicamente a mulher é quem busca mais a saúde? Oh, que pergunta Existe um excelente. mercado aí para Então, o fisioterapeuta é, homem ou ainda existe ainda assim, muito preconceito nesse sentido? que pergunta maravilhosa. Os fisioterapeutas mais famosos e que começaram com a fisioterapia pélvica são homens, mas não foram aqui no Brasil, né? Foram na Europa. Então, alguns já são vivos ainda, né? Então, tudo começou e a gente deve muito a eles. Mas aqui, eu vou dizer aqui em Salvador, né? Eu tive um aluno e ele acabou, Léo, ele gostava muito da área e ele acabou desistindo, indo para outra área, porque ele achava, ele só paciente homem, né? Só os homens, porque já iam para urologistas e aí acabavam que aceitavam ir para ele. Então acabou reduzindo muito, né? Se a gente pensa em mulher, criança, problema proctológico, urinário, sexual. Então, acaba, de verdade, limitando em algumas situações. Porque imagina, uma mulher com vaginismo ou dispareunia, muito mais ainda vaginismo, que tem um trauma em relação ao homem, fazer uma terapia com o homem, né? Então, acaba que ela vai ficar mais sem graça, né? Vai ficar com uma dificuldade de ter essa relação com o homem, que ela tá com dificuldade de ter relação com o homem. Não é uma limitação. A gente tem fisioterapeutas que trabalham aqui, né, em Salvador, inclusive, que trabalham em clínicas com urologistas, com proctologistas. Tem muito a ver também com a indicação. Eu acho que tem algumas limitações, principalmente quando a gente pensa em mulher. Tem muita mulher que gosta de ir no ginecologista homem, que não quer ir em ginecologista mulher, né? Mas tem muitas mulheres que não querem de jeito nenhum ir num ginecologista homem. Então acaba, né, limitando. No caso da disfunção sexual, é um pouco mais difícil. Mas se é algo que ele gosta e ele quer seguir, eu acho que pode investir, porque tem fisioterapeuta que trabalha. Tem mercado para todos, né, Malu? Como Sim. você já disse, tem mulheres que se sentem mais vontade com ginecologistas homens, outros que não querem homem de forma alguma, só buscam um Sim. atendimento para mulher. Eu acho que até, nesse caso da terapia, deve ter mercado para todo mundo. E lembrando que a fisioterapia pélvica, como você já disse, trata homem, trata criança, trata idoso, trata... eu vi uma discussão recente aí, bacana, que é a fisioterapia a importância da fisioterapia pélvica nas cirurgias de mudança de sexo dos transexuais, que é algo assim que, como eu não sou da área, não tinha vislumbrado ainda, então algo É, que me chamou a atenção então, assim, então, mostra o leque de oportunidades, né, que a gente tem na área. é. Então, aqui em Salvador tem uma clínica, uma clínica particular, e eu sou fisioterapeuta de lá, né? Essa clínica é só para transexuais, né? Para o público, na verdade, LGBT e para transexuais. Então, tem um médico que faz a cirurgia de mudança de sexo e tem um outro que bota a mama, tira a mama, né? Depender, né? Se vai ser uma mulher trans ou um homem trans. E endocrinologista, psiquiatra, psicólogo, enfim. E eu faço essa parte de fisioterapia para pós-redesignação, né? Que é a mudança de sexo. Que o que a gente faz Pois é. muito, terapia manual, é como se fosse um vaginismo, entre aspas, entende? É um trabalho de dilatação. Porque ele fez um canal que é falso, né? Não é um canal verdadeiro, que a tendência é fechar, né? Se ele não dilatar, ele fecha. E aí, ó, E a discussão que melhor eu vi era amigo justamente dele. isso, a importância, né? A importância da É, fisioterapia para essa manutenção desse canal que foi exatamente. feito, né?
Exatamente, exatamente. Então, dilatador, terapia manual, tem muita cicatriz, então tem que tratar aquela cicatriz, porque é uma cirurgia, né, meio agressiva, então tem muita cicatriz ali, então imagine que ele tem fibrose, então o fisioterapeuta trabalha com terapia manual para essa cicatriz. Então, fisioterapia pélvica vai dominar o mundo, viu, Gustavo? A Mas gente está em deixa eu todos os lugares. para falar um pouquinho, você falou um pouco sobre a eletroterapia, né? Essa É. eletroterapia ela é muito mais no sentido de trabalhar o tônus da musculatura pélvica, ou vocês fazem um tratamento também como o TENS, né? Que é um tratamento mais analgésico para essa dor? Para tudo. Você pode fazer para, depender do paciente, né? Você pode fazer para analgesia, porque você tem muita paciente com dor pélvica. Então, imagina que tem muita mulher com endometriose que desenvolve toda uma alteração muscular, né? Dor, ponto gatilho, né? Muita algia nessa região e várias outras situações também que tem dor pélvica. Então, para dor, a gente vai fazer esse TENS, pode ser, né, superfície, né, com adesivo ou intracavitário, vaginal ou anal, tá? Então, a gente tem eletrodos que a gente vai fazer via vaginal ou via anal. A gente tem também, para melhorar a propriocepção, a contração, a percepção muscular, né, aquela paciente que tem grau 0, grau 1, ela não sabe contrair, tem, né, as frequências que a gente vai estimular para estimular a contração, e para a bexiga hiperativa, é aquela paciente que tem vontade de ir no banheiro correndo, urgência para urinar. A gente tem algumas frequências na eletroestimulação para acalmar essa bexiga. Deixar essa bexiga assim, menos sensível. Melhorar o enchimento, melhorar a sensibilidade, ela ir mais calmamente ao banheiro urinar. Com resultados incríveis. E muito bem documentado Vou na te dizer literatura. que Tem muito artigo para isso. uma tia minha, ela teve problemas de incontinência, na verdade, não foi problemas sexuais, mas que impactava de forma na vida sexual, porque no esforço ela perdia urina, né? Então, muitas vezes, até nas Sim. preliminares, ela poderia ter perda de urina e isso deixava ela constrangida e tinha um impacto psicológico grande. E, assim, quando eu falo que é importante a gente levar essa informação desses tratamentos para a sociedade, é porque ela é uma mulher de classe média, professora de nível médio, uma pessoa instruída, né, que não conhecia o tratamento fisioterapêutico. E disse que, quando ela conheceu esse tratamento, que ela virou fã, sabe? Então, a resposta foi muito rápida. E, assim, hoje ela fala, ela já teve um outro problema de saúde, depois teve que fazer uma cirurgia, que retornou à fisioterapia pélvica, e ela sabe que ela disse que deve a vida dela, a satisfação de Que viver, a legal. alegria de viver, a fisioterapia. É porque afeta muito a qualidade de vida, né? Você pensar que você deixa de ir no lugar porque perde urina, ou você chega no shopping e já fica procurando um banheiro porque toda hora tem que ir no banheiro, ou porque tem dificuldade de urinar. Tem paciente que é o contrário, ela não consegue urinar completamente. Então tem aquela sensação de resíduo, tem muita infecção urinária. Quem já teve infecção urinária sabe quanto é ruim, né? Então a gente tem paciente que tem e a fisioterapia pode tratar. Então, a gente tem incontinência fecal. Olha quantas possibilidades, né, de tratamento que nós podemos fazer. Né? Nós temos várias disfunções que a fisioterapia atua. E todas elas afetam muito a vida do indivíduo. Né? Então, só você melhorar isso é realmente devolver uma satisfação. Com certeza. Malu, vou te interromper porque o Instagram acabou de sinalizar que nós temos 1 minuto e 50. Então, eu queria te dar a oportunidade Oh, de fazer suas considerações finais, te agradecer imensamente por essa live e já fazer o convite para a gente fazer outras, falando das mais diversas tratamentos da fisioterapia pélvica e te dar a oportunidade aí de se despedir do pessoal que nos assistiu hoje. aí eu agradeço a você, foi ótimo. Agradeço a todo mundo que entrou. Eu acho que quem é da área adora falar sobre o assunto. Quem não é da área, às vezes, né, tem mais curiosidade, porque já passou pelo problema e quer, né, vencer isso, porque às vezes é um desafio falar com alguém, contar alguém que tem um problema, não tem com quem acha que é a única pessoa no mundo que tem isso. Então, não achem que é a única, tem muita gente que sofre com isso.
e que tem tratamento, pode conversar com um fisioterapeuta da área, ou também conversar com um profissional que lhe acompanha, às vezes é um ginecologista, um urologista, falar sobre a fisioterapia. Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui para. Olá pessoal.